E aí, querido aluno e aluna, vamos dar continuidade à nossa série Isso a Física Explica. No nosso segundo episódio, a pergunta veio de um ex-aluno da gente, lá de Pereiro, por nome de Hernando. Hernando hoje é aluno do curso de Economia. E ele me fez a pergunta que eu vou colocar o vídeo daqui a pouco. Uma pergunta bastante interessante, instigante, que envolve aí conceitos de física, um pouco de geografia, mas para isso é necessário que vocês admitam que a Terra não seja plana, e que sim seja esférica, e que ela se move em torno do Sol. Tudo bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou o professor Chicão, Vamos lá? Olá, Chicão. Eu gostaria de saber por que as regiões próximas à linha do Equador são marcadas por temperaturas mais elevadas, enquanto que os polos são tão gelados. E por que também que o topo das montanhas são cobertos por gelo, até mesmo as regiões próximas à linha do Equador, como por exemplo, a gente pode citar o Monte Everest. A que se atribui essa característica? E por que é tão difícil escalar o Monte Everest? Bom, turma, então vamos começar a explicação para as perguntas feitas pelo meu amigo Hernando, sem delongas, em nosso segundo episódio da nossa série Isso a Física Explica. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Fernando Lang, lá do Rio Grande do Sul, que deu uma colaborada com a gente na hora de elaborar as respostas de forma satisfatória, para vocês. Bom, então vamos organizar aqui o que o meu amigo Hernando perguntou. Ele quis saber inicialmente por que no Equador terrestre as temperaturas são maiores do que nos polos, por que no topo das montanhas são cobertos por neve e por que é tão difícil escalar o Monte Everest. Então vou responder essas perguntas em sequência. Primeiro, para entendermos por que nos polos a região é mais quente do que na região equatorial, vamos entender, como eu disse na abertura, que vocês têm que entender que a Terra seja esférica e que ela se move em torno do Sol. Então, veja bem, o que causa o aquecimento no nosso planeta? São dois fatores principais, a saber, a radiação advinda do Sol e a radiação advinda do núcleo da Terra, do magma da Terra. O nosso núcleo terrestre ele é rocha derretida líquida a alta temperatura, que também emana calor que chega até a superfície por condução. E o calor advindo do Sol, que chega até a superfície da Terra por irradiação ou radiação térmica. Mas a Terra, o nosso planeta, em relação ao plano orbital, ele tem uma certa inclinação. Como vocês podem ver aqui, essa linha representa a inclinação da Terra em relação ao plano orbital. Essa inclinação é em torno de 22 graus. E ela é constante ao longo de todo o movimento do planeta Terra em torno do Sol, que nós chamamos de translação. Consequentemente, a radiação solar que chega ao nosso planeta incide em maior quantidade na região equatorial. E observe que essa incidência é quase que perpendicular à superfície. Como a incidência é quase que perpendicular, então a absorção de energia pela superfície é muito maior do que nos polos, já que os polos são atingidos por raios quase que tangentes ou rasantes aos mesmos. Consequentemente, a absorção de energia nessa região é menor. E absorver energia significa elevar a temperatura, certo? Eu estou admitindo que a substância não mude de fase, tá bom? Então, quando a luz solar atinge o equador terrestre, com a incidência, com a quantidade de raios maior do que nos polos, isso causa uma elevação de sua temperatura. Portanto, a primeira pergunta do meu amigo Hernando era: por que o equador é mais quente do que os polos? Porque o Equador recebe uma quantidade de energia advinda do Sol maior do que os polos, certo? E essa incidência é quase que perpendicular, isso facilita a absorção desses raios pelo Sol, ok? Beleza, só para ilustrar, imagine que aqui eu tenho a superfície do planeta e os raios que incidem nela. A grande parcela da energia que chega do Sol aqui no nosso planeta será absorvida e uma pequena parcela refletida. Essa energia absorvida é exatamente o que vai causar o aumento de temperatura.
como nós vimos pelo slide anterior, que o Equador recebe uma quantidade de energia maior, mais energia vai ser absorvida, consequentemente a temperatura também será maior. Beleza? Ora, para tentar responder a segunda pergunta, eu vou usar essa ilustração aqui. Eu fiz os raios solares chegando aqui na superfície da Terra e ilustrei aqui uma montanha. Mas pelo próprio desenho você já dá para ver uma coisa. A montanha, né, em virtude do seu formato, e os raios chegam quase que paralelos ao nosso planeta, ela vai receber uma quantidade de raios ou de energia menor do que a superfície plana. Vocês podem ver aqui. Se recebe menos energia, menos aquecimento haverá. Ainda tem um detalhe atrelado a isso. O detalhe atrelado a isso é que quando você aumenta, quando você sobe, quando você aumenta a altitude, a temperatura do ar diminui. E essa temperatura cai em aproximadamente 1 grau Celsius a cada 150, 160 metros de altitude, que é elevado. Então, consequentemente, o cume da montanha, o topo da montanha, por estar a uma altitude elevada, o ar aqui é mais frio, essa região é mais fria, portanto, aí o que vai acontecer? As camadas de ar que vão passar próximas aqui ao cume, ao topo da montanha, ao encontrar essas regiões mais frias, podem sofrer um fenômeno físico que nós chamamos de ressublimação ou cristalização, que é a passagem da fase de vapor para a fase sólida direto, sem passar pela fase líquida. Então é por isso que o topo das montanhas se forma gelo, porque é o vapor d'água das nuvens que sofreu cristalização e precipitou aqui, acumulando-se no topo da montanha, em virtude de suas baixas temperaturas. Professor, mas por que o topo das montanhas tem baixa temperatura mesmo? Porque quando você aumenta a altitude, a temperatura do ar diminui. Portanto, o vapor d'água, ao encontrar essas regiões, pode sofrer a cristalização e aí haver a formação do gelo no cume. Espero que a segunda pergunta tenha sido respondida assim. E a terceira e última questão, que é a mais, ao meu ver, a mais complexa, porque ela envolve uma série de fatores, é entendermos por que é tão difícil escalar o Monte Everest. Alguns aspectos devem ser levados em conta. O primeiro dele tem a ver com a questão da pressão atmosférica. Pressão atmosférica, para quem não lembra ou não sabe, é o peso da camada de ar que está sobre nós. Aqui eu fiz uma ilustração em que eu coloquei uma pessoa ao nível do mar e outra pessoa lá no topo do Monte Everest. O que acontece? Se vocês olharem pela ilustração, para a pessoa que está ao nível do mar, a camada de ar que está sobre ela é maior. Portanto, a pressão atmosférica é maior, ou seja, tem mais ar sobre ela. Se tem mais ar sobre ela, vai ter mais oxigênio também sobre ela. A pressão aqui, empurra as moléculas para baixo, né? Então, consequentemente, aqui vai ter uma concentração de oxigênio maior. Já no topo da montanha, o peso da coluna de ar é menor, ou seja, a pressão atmosférica é menor, o ar aqui é mais rarefeito. O que é um ar rarefeito? Um ar rarefeito é um ar que tem pouca quantidade de oxigênio. E sem oxigênio, daí já vem um grande problema, que é a questão dos seus processos biológicos serem afetados, né? Só para vocês terem ideia, aqui nós temos o gigante, que é o Monte Everest, localizado entre o Nepal e o Tibete. Esse gigante tem uma altitude de aproximadamente 8.840 metros. A temperatura pode chegar a menos 60 graus Celsius, veja, uma temperatura baixíssima, condições inóspitas para seres humanos, vegetais e outros tipos de animais, né? A velocidade do vento pode atingir até 200 metros por segundo, uma velocidade altíssima, né? E acima de 5.000, a quantidade de 5.000 metros, a quantidade de oxigênio no ar, ela é reduzida drasticamente, de tal forma que em torno de 5.500 metros, a quantidade de oxigênio no ar é reduzida à metade do que teria aqui na superfície, certo? Ao nível do mar. Então, atrelado a isso, ainda tem a questão do relevo. A montanha é muito íngreme, ela tem regiões acidentais que é difícil você escalar.
Ainda atrelado a isso também, combinado a isso também, tem a questão das avalanches de neve. Muitos alpinistas já morreram porque ao escalar montanhas são pegos de surpresa por avalanches. Então, esses são alguns fatores que dificultam a escalada do Monte Everest. Tá ok? Era isso e eu espero que meu amigo Hernando e todos vocês que assistiram o vídeo até aqui tenham entendido e compreendido direitinho. Espero ter sido claro na minha explanação e se você gostou, dá um like, dá uma curtida aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou e quer compartilhar essa ideia com outras pessoas, faça-o, divida o conhecimento. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima, porque isso a física explica. Um forte abraço.